Bom, gente, eu vou gravar aqui para vocês, então, a segunda parte da aula de sexta-feira, onde a gente vai abordar de forma mais específica a resposta imunológica que ocorre, então, nas nossas mucosas, ok? Bom, por que essa aula aqui está dividida num tópico separado? Porque a resposta imunológica que ocorre nas nossas mucosas ela é um pouco diferente do que a gente viu até agora, porque é um local onde a gente está em contato direto com o ambiente, então a gente está exposto a antígenos estranhos todo o tempo e também a patógenos, então potenciais causadores de doenças. Então a resposta imunológica nesses tecidos ela tem que ser muito bem regulada para que eu não desencadeie uma resposta imunológica quando ela não é necessária e ao mesmo tempo seja preparado para responder quando eu tiver aí contato com um potencial patógeno, tá certo? Essa aula eu dividi aqui em algumas partes, então, inicialmente abordar alguns conceitos gerais sobre os componentes, então, que fazem parte do sistema aqui imunológico de mucosas, e o papel da microbiota, dar uma revisada no que a gente já viu na parte de microbiologia, tá? Além disso, numa segunda parte, eu vou falar de componentes celulares específicos, então das células M ou microprega, de algumas subpopulações de linfócitos que têm papel importante nesse sistema, como os Treg regulatórios, os TRLP2 e os TRLP17 e os linfócitos intraepiteliais. Okay? Depois eu vou falar um pouco também sobre a resposta mediada por anticorpos de mucosa, que especificamente é a produção de IgA de forma T independente e de forma T dependente, e do papel do GD nesse sistema, tá ok? Também vou falar um pouquinho, aí, de forma mais resumida, do sistema imunológico associado à pele, então outro local onde eu posso ter algumas diferenças do restante do nosso sistema imunológico, e depois finalizar a aula com uma parte bem rápida sobre como que o nosso sistema então controla a migração então de leucócitos para alguns tecidos específicos, num processo que a gente chama então de endereçamento ou de homing de células para esses tecidos, ok? Bom, como mencionei agora para vocês, então o nosso tecido mucoso, então o epitélio mucoso, ele reveste todos os nossos órgãos, então todas as nossas cavidades internas, então o trato respiratório superior, respiratório inferior, o trato gastrointestinal e também a gente tem aqui as mucosas recobrindo o trato genito-urinário e no caso aqui das mulheres, as glândulas mamárias, tá certo? Além de também recobrirem aqui algumas glândulas especiais, como as glândulas lacrimais e as glândulas salivares, tá? Então, em termos de área, é a maior superfície que a gente vai ter exposta ao ambiente, por isso, como eu mencionei para vocês, o sistema imunológico nesse tecido vai ser bastante especializado. O sistema imune que está ligado então às mucosas, ela recebe um nome específico por esse motivo, por apresentar características próprias. Então, a gente chama no conjunto esse sistema imune de malte ou de tecido linfóide associados à mucosa, tá? Em alguns livros um pouco mais antigos, esse malte ele vai ter aí algumas subdivisões, tá? Então, dependendo aí do trato e dos órgãos que vão estar sendo revestidos. Então, a gente pode ter aí o GALT, que seria o tecido linfóide associado ao intestino, o trato gastrointestinal, o NALT, o tecido linfóide associado à nasofaringe, e o BALT, que seria o tecido linfóide associado aí aos pulmões, ao trato respiratório inferior, tá certo? A gente vai ver que no BALT eu tenho características distintas, tá? É bastante escasso o sistema imunológico nesses tecidos por características próprias. Em relação aqui ao NALT, então à nasofaringe, eu vou ter, além do tecido mucoso, uma série de órgãos linfóides secundários, então aqui as tonsilas e as adenoides, que vão formar uma estrutura que é conhecida então como anel de Waldeyer, tá certo? Seria
conjunto de órgãos linfóides secundários, então composto aí por tonsilas e pelas adenoides, que vão estar formando então um anel que circunda toda a entrada do trato respiratório e do trato gastrointestinal. Então, qual é a composição então do tecido linfóide associado ao intestino? Ele é o mais complexo, então aqui eu vou entrar em mais detalhes, tudo bem? Então a gente vai ver que o primeiro componente do tecido linfóide associado a esse epitélio são as próprias células epiteliais, lembrando então que no tecido mucoso eu tenho uma única camada, normalmente, de células epiteliais, né, que separam então a luz para o tecido interno. E no caso do intestino, eu tenho aqui os enterócitos, com a maior parte desse epitélio, dessas células epiteliais, mas eu tenho algumas células especializadas. Eu tenho as células caliciformes, que vão ser responsáveis então pela produção de muco. Eu tenho nas criptas, aí no intestino, células especializadas chamadas de células de Punnett, e eu tenho em algumas regiões desse epitélio mucoso uma célula específica chamada então de célula microprega ou célula M, que a gente vai ver daqui a pouco que vai ter uma função importante para o transporte de antígenos da luz para o interior do nosso organismo, tá certo? Além então do epitélio, eu vou ter associado ao epitélio mucoso a presença então de muco produzido aqui pelas células caliciformes. Esse muco então ele é produzido continuamente, secretado, ele é constituído então por algumas glicoproteínas e alguns polissacarídeos, então mucina principalmente, que vai ter uma característica de viscosidade bastante grande, tá? E aí quando ele combina então com a água presente aí na luz, ele vai formar duas camadas, uma camada um pouco mais interna, que vai ser muito mais espessa, e uma camada um pouco mais diluída, mais externa aí dessa camada de muco, tá certo? As células de Punnett e outras células epiteliais, elas produzem também constitutivamente, a gente já viu isso lá na resposta inata, uma série de proteínas de pequeno tamanho, então peptídeos, com ação antimicrobiana. Tá? Esses peptídeos antimicrobianos, eles são secretados continuamente e, associando-se então à camada mucosa, eles vão ficar concentrados principalmente então nessa região mais interna da camada de muco, tá certo? Além disso, eu vou ter os micro-organismos comensais, que vão também fazer parte desse tecido mucoso, formando aquela barreira microbiológica que a gente já viu. Tá? Então, esses micro-organismos comensais, eles se aproveitam, então, dos nutrientes presentes aí nesse epitélio e proliferam, e formam uma barreira, eles próprios, para colonização de patógenos, tá certo? Além, então, dessa camada mais externa, eu vou ter, já na parte mais interna aí do tecido mucoso, células do sistema imunológico, propriamente ditas, que já vão começar a fazer parte. Então, eu tenho células dendríticas residentes. Essas células dendríticas vão ser responsáveis, então, pelo reconhecimento inicial de antígenos. Eu vou ter linfócitos, aqueles linfócitos inatos, então linfócitos intraepiteliais. Eu tenho macrófagos, também residentes, macrófagos que a gente chama de macrófagos intestinais. Eu tenho mastócitos, eu tenho aqueles linfócitos do tipo B1, então aqueles produtores de anticorpos naturais, tá? Esses linfócitos B1 vão ser aqui no intestino responsáveis pela produção de anticorpos naturais e uma parte da IgA que a gente produz aqui no intestino. Esses anticorpos naturais produzidos, eles vão ser secretados, então, para a luz intestinal, a gente vai ver depois como é que isso acontece, e ajudam, então, a formar uma barreira química aí, para evitar o crescimento bacteriano,
tá certo? Além disso, aí na lâmina própria, eu tenho mais linfócitos inatos, então aquelas células linfóides inatas, particularmente do subtipo ILC3, produtores aí principalmente de interleucina 22, a gente vai ver depois como isso acontece, tá certo? Além dessas células difusas, então, no próprio tecido, eu vou ter estruturas linfóides associados aí à mucosa, que vão ter uma estrutura parecida com um linfonodo, só que eu não vou ter a divisão aí, a separação desse órgão com uma cápsula, então eles estão embebidos no próprio tecido, e particularmente importante aí no intestino, um tecido linfóide secundário que a gente chama de placa de Peyer, tá bom? Essas placas de Peyer, eles vai ter uma estrutura muito parecida com aquelas que a gente viu no órgão linfóide secundário convencional, tá? Uma região de linfócitos B e uma região de linfócitos T, tá? Nessas placas de Peyer, então eu vou ter a presença de linfócitos B, convencionais, não os B1, os tipo B2. Eu vou ter linfócitos T, tá certo? E, como num órgão linfóide secundário, eu vou ter a cooperação aí, muitas vezes, do linfócito B com linfócitos T helper folicular para a produção de anticorpos, tá certo? Então, as placas de Peyer vão ser importantes aqui num primeiro momento também para a produção de anticorpos, agora não mais naturais, mas já específicos para micro-organismos comensais ou patogênicos, e essa IgA vai ser secretada aqui também na luz, colaborando com a barreira química do intestino, tá certo? Além desses linfócitos que estão presentes nas placas de Peyer, eu vou ter uma série de linfócitos presentes aqui já no próprio tecido, particularmente, de novo, aí, linfócitos do tipo T helper 17, que vão induzir uma resposta inflamatória basal. A gente vai ver que essa resposta vai ser importante por controle principalmente dos micro-organismos comensais, e ao mesmo tempo eu tenho a presença de linfócitos T regulatórios, importante então para a indução de tolerância aqui no intestino, tá certo? Além de tudo isso, então, da própria composição aí do tecido, eu vou ter a drenagem da linfa, como em qualquer outro tecido do nosso corpo, por vasos linfáticos e alguns órgãos linfóides associados então a esses órgãos, a esses vasos linfáticos, principalmente aí no caso do intestino, os linfonodos mesentéricos, onde eu vou ter a indução de resposta imunológica convencional, caso seja necessário. Tá certo? Então, todos esses componentes, eles vão atuar em conjunto para ou induzir tolerância, na maioria das vezes contra antígenos alimentares ou para micro-organismos comensais, ou no caso de eu necessitar de uma resposta convencional para combater uma infecção, eles vão ser rapidamente ativados. Tudo bem? Um pouquinho mais de detalhe agora, cada uma dessas barreiras novamente, e qual que é o papel delas na indução de tolerância ou na indução de uma resposta quando necessário, tá? Então, primeiro componente que a gente vai ver é o papel do epitélio e da microbiota e dos peptídeos antimicrobianos, tá certo? Então, numa situação normal de homeostase, então não infecciosa, eu tenho aquele processo lá de eubiose, onde eu tenho uma população diversa de micro-organismos comensais, e esses micro-organismos comensais, como a gente já viu lá na resposta inata, eles são controlados pelo nosso sistema imunológico, tá? Então, o sistema imunológico reconhece esses micro-organismos, mas não induz uma resposta inflamatória exacerbada, tá? É uma resposta suficiente para que eu controle o crescimento desenfreado, principalmente pela produção dos peptídeos antimicrobianos. Como é que acontece esse controle? Como é que acontece essa resposta imune controlada que impede esse crescimento desenfreado? Então, a gente já viu que esses micro-organismos comensais, eles produzem, então, metabólitos, e esses metabólitos, eles
podem ser introduzidos nos nossos tecidos, tá certo? As células epiteliais do intestino, elas próprias são capazes de reconhecer alguns desses metabólitos, então elas têm receptores do tipo NOD, por exemplo, o NOD2 vai ser bastante importante, e o reconhecimento desses metabólitos por esses receptores vai aumentar a produção dos peptídeos antimicrobianos, controlando então a proliferação desses micro-organismos. Ao mesmo tempo, esses metabólitos ou outros componentes estruturais desses micro-organismos comensais vão penetrar então aí pelo epitélio, vão chegar no tecido e serem reconhecidos por células residentes aí na lâmina própria, tá certo? Principalmente aí no caso eu vou ter a participação importante daquelas células linfóides inatas do tipo 3, que como eu falei agora há pouco para vocês, produzem interleucina 22. Essa interleucina 22, atuando aí sobre as células epiteliais, aumentam mais ainda a produção dos peptídeos antimicrobianos, tá? Em conjunto, esses peptídeos antimicrobianos produzidos aí e induzidos pelas células epiteliais e induzidos pelas células inatas vão controlar essa minha resposta de proliferação de micro-organismos comensais. Então, uma resposta inata. Ao mesmo tempo, esses metabólitos produzidos por micro-organismos, principalmente ácidos graxos de cadeia curta, derivados do processo de fermentação de fibras alimentares, vão penetrar pelos meus tecidos e esses ácidos graxos de cadeia curta vão atuar sobre células dendríticas residentes aqui no epitélio mucoso, e essas células dendríticas vão se diferenciar em células dendríticas tolerogênicas, ou seja, elas expressam pequenas quantidades de moléculas coestimulatórias e produzem grandes quantidades de TGF-beta, tá certo? Esse TGF-beta, como a gente já viu, associado aqui ao ácido retinóico, proveniente então da metabolização de vitamina A, derivada aqui dos alimentos, vai induzir a diferenciação preferencialmente aqui de células T regulatórias, tá certo? E como a gente viu na primeira parte da aula, as células T regulatórias são potentes na supressão da resposta imunológica convencional. Tudo bem? Então, no ambiente de eubiose, ou seja, enquanto eu tenho uma flora controlada e uma flora diversa de micro-organismos comensais, eu vou ter no meu sistema imunológico induzindo uma resposta imunológica inflamatória básica, então basal, suficiente somente para eu controlar o crescimento desenfreado desses micro-organismos, tá? E ao mesmo tempo induzindo tolerância aqui principalmente aos antígenos alimentares, porque eu tenho a diferenciação de um grande número de células T regulatórias. Por outro lado, se eu tenho um processo infeccioso realmente acontecendo, ou um processo de disbiose, ou seja, aquela desregulação da microbiota comensal, eu tenho então a proliferação ali de um patógeno, por exemplo, e esse patógeno vai apresentar lá aqueles PAMPs, aqueles VitaPAMPs, aqueles fatores de virulência que vão acabar, por exemplo, destruindo as próprias células epiteliais, tá certo? A partir do momento em que eu tenho a destruição dessas células epiteliais ou a quebra da barreira, eu tenho então a entrada do micro-organismo, então, aqui no tecido epitelial, não só o metabólito, mas o próprio micro-organismo vai ser invadido, e aí eu vou, esse micro-organismo, então o PAMP, desses micro-organismos vai ser reconhecido por um outro conjunto de células residentes, tá? Particularmente aí eles vão ativar as células linfóides inatas do tipo 1, que vão ser grandes produtoras de citocinas inflamatórias como interferon gama, tá certo? Além disso, os componentes estruturais e o próprio patógeno, então vai ativar de forma completa agora a célula dendrítica, então induzindo uma célula dendrítica
madura de modo completo, e essa célula dendrítica madura, como a gente já mencionou lá, ela vai ser ativada por um conjunto de receptores que vai fazer que, quando ela apresente o antígeno, ela produza citocinas capazes, então, de diferenciar células efetoras, propriamente ditas. Então, células T helper 1 e células T helper 17, que são aquelas células com maior capacidade inflamatória, tá certo? Então, em conjunto, o interferon gama produzido pelas ILCs, as citocinas produzidas aqui pelas células dendríticas, mais a coestimulação completa de células dendríticas, induz uma resposta do tipo T helper 1 ou T helper 17, tá certo? Esses patógenos também podem estimular as próprias células epiteliais, aqui por receptores expressos na parte interna do tecido, e esses próprios enterócitos são capazes de produzir mais citocinas inflamatórias que vão amplificar essa minha resposta inflamatória inicial, tá certo? Com tudo isso, eu tenho, ao invés aqui, então, da tolerância ou da regulação, uma resposta inflamatória completa. E aí eu vou ter lá todo o meu processo inflamatório sendo estabelecido com o recrutamento de mais células do sistema imunológico e a ativação dessas células do sistema imunológico para que eu consiga eliminar esse possível agente patogênico. Tudo bem? Bom, como a gente viu, uma parte da minha resposta de tolerância ou de processo inflamatório é dado pela própria barreira epitelial ou quando eu tenho a quebra de barreira epitelial. Mas nem sempre, no caso da barreira estar completa, eu tenho a entrada de todos os antígenos, todas as substâncias presentes aí no ambiente, tá? Então, o sistema imunológico, ele vai apresentar aí uma célula epitelial, então, presente no epitélio mucoso, principalmente no intestino delgado, capaz de continuamente pegar substâncias presentes, então, na luz intestinal e transportar essas substâncias para o interior das placas de Peyer, onde o sistema imunológico vai conseguir, então, reconhecer se aquilo é um patógeno ou se aquilo faz parte simplesmente é um antígeno comensal ou da microbiota normal, tá? Então, é necessário que o sistema imunológico esteja constantemente transportando esses antígenos que estão na luz para o interior, para que ele saiba a composição, se está tendo alguma alteração ou não da composição normal da microbiota ou se alguma coisa de anormal está acontecendo, tá? Quem faz esse transporte ativo de antígenos e muitas vezes de bactérias da luz intestinal para placa de Peyer é a célula microprega ou célula M, tá certo? Então, a célula M, ela vai estar sempre localizada na parte superior de uma placa de Peyer, tá? Então, é uma célula que é capaz de englobar na luz intestinal porções líquidas ou partículas e fazer o transporte, então a transcitose dessas partículas e desses constituintes antigênicos para o interior de uma célula por uma placa de Peyer, tá certo? A gente já viu na aula de microbiologia, por exemplo, que essa célula M, muitas vezes, ela é usada por alguns patógenos durante o processo infeccioso. A gente viu a Listeria monocytogenes, por exemplo, usando a célula M como uma forma de entrada nos nossos tecidos, tá? Mas, de maneira geral, ela vai ser importante para, então, fazer o processo de amostragem de antígenos presentes na luz intestinal e passar esses antígenos, então, para uma placa de Peyer e induzir aí, então, uma resposta imunológica. Tudo bem? Como é que essas células M, então, elas funcionam? Então, ela está presente, como eu falei para vocês, na parte superior, sempre associada com uma placa de Peyer. Ela vai
capturar os antígenos, então, por endocitose e por fagocitose. Ela forma, então, uma vesícula, e essa vesícula é transportada da luz para a membrana basal, tá certo? Em cima, então, dentro de uma placa de Peyer. Nessa placa de Peyer, eu vou ter, então, as células dendríticas ali logo embaixo esperando, e esses antígenos vão ser capturados e apresentados, então, para linfócitos T presentes também nessas placas de Peyer. Caso o antígeno que foi transportado faça parte, então, de um micro-organismo comensal. Se for, por exemplo, um antígeno alimentar, o que vai acontecer é que a célula dendrítica, quando ela faz o reconhecimento dessa substância estranha, ela não vai ser ativada, então, de modo completo, então ela vai fazer o reconhecimento aí por um conjunto de receptores que não vai induzir a sua maturação completa, tá certo? Então, na maioria das vezes, esses antígenos vão fazer com que, quando a célula dendrítica, nessa forma mais imatura, quando ela apresente o antígeno, na presença aí de ácido retinóico, que vai estar sendo derivado, então, da vitamina A, ela não vai ser ativada completamente, ela vai apresentar o antígeno e induzir a diferenciação de células Treg induzidas. Tá certo? Então, essas células Treg induzidas, elas vão fazer com que haja a tolerância, então, a esses antígenos não patogênicos, tá? Ou derivados de comensal, ou dos próprios antígenos alimentares, tá bem? E dessa forma, então, eu mantenho a homeostase. Tudo bem? Então, esse processo é chamado, então, em conjunto de tolerância oral. Agora, caso o antígeno que foi transportado tenha sido derivado de um patógeno, eu vou ter aí a ativação completa da célula dendrítica, então, porque ela vai reconhecer esses antígenos, esses PAMPs, então, por receptores específicos, e dependendo, então, do tipo de PAMP, eu posso ter no intestino, particularmente, duas formas de resposta. Como no intestino eu tenho um local importante para infecção por eumintos, eu posso ter aí a diferenciação dos linfócitos T helper 2, tá? Que vão ser os mais eficientes para destruir esse tecido. Então, a célula dendrítica, quando reconhece esses antígenos de origem de eumintos, vai apresentar os antígenos dando primeiro e segundo sinal. Na presença de L4, vai fazer com que eu tenha a produção, então, diferenciação de linfócitos T helper 2, produtores, então, de citocinas como IL4, IL5 e IL13. E a gente já viu lá na aula de ativação de linfócitos T que essas citocinas vão ser importantes aqui para ativação de linfócitos B, para a produção de IgE e IgG4, principalmente, e essa IgE vai ser responsável aqui pela ativação de mastócitos, a gente já viu isso na função efetora de anticorpos, e esses mastócitos, então, degranulariam sobre os eumintos, ok? Eu também posso ter ativação aqui de macrófagos, particularmente do tipo M2, responsáveis aqui, em parte, pelo reparo do tecido, quando eu finalizar a minha resposta. Eu vou ter a L5 ativando eosinófilos, de novo, aumentando a produção de eosinófilos na medula óssea e contribuindo aqui para a ativação da IgE. Lembrando que eosinófilos em conjunto com mastócitos, então, vão ser importantes para a destruição de eumintos. Eu posso ter a IL-13 contribuindo aqui nas células musculares lisas, aumentando os movimentos peristálticos, o que vai ser importante algumas vezes para a expulsão desses eumintos, e a IL-13 também aumentando a produção de muco, que junto com os movimentos peristálticos vão ser importantes para a expulsão desses eumintos, ok? Em conjunto, como eu falei para vocês, essa resposta T helper 2 vai ser sempre importante aqui para patógenos ou extracelulares, algumas bactérias intestinais, por exemplo, ou para eumintos, tudo bem? E, de novo, em algumas situações, se eu tiver, por exemplo, um antígeno alimentar
e um descontrole da resposta, caso as células T regulatórias não funcionem de maneira adequada, eu posso ter uma resposta alérgica induzida por esses antígenos. Tudo bem? Caso esses antígenos tenham uma outra natureza, então sejam antígenos fúngicos ou antígenos por bactérias, ou muitas vezes por até alguns tipos de vírus, enterovírus, eu vou ter a indução agora de um outro tipo de resposta que vai ser mais eficiente, tá certo? Então a célula dendrítica vai ser ativada por um outro conjunto de receptores, vai apresentar os antígenos, então, para linfócitos T naive, dar primeiro e segundo sinal, produzir citocinas específicas, e aí eu vou ter a diferenciação ou de células T helper 17, produtoras de L17, ou de células T helper 22, produtoras de L22. E a gente também já viu que essas citocinas vão ter funções específicas aí dependendo da célula onde elas vão atuar. Tá? Então, as células T helper 17, produtoras de L17, induzindo aí proliferação e ativação de neutrófilos, principalmente, que vão ser importantes aí para combater bactérias e fungos, principalmente, e macrófagos, que vão fazer aí um papel importante no primeiro momento para combate de vírus, tá certo? A interleucina 22, só lembrando, ela vai ter um papel importante aqui para regulação e para o reparo da células epiteliais, tá? Então, elas aumentam a produção de peptídeos antimicrobianos e aumentam, então, a função de barreira, contribuindo aí para o retorno à homeostase. Como eu também falei para vocês, então, esse tipo de resposta vai ser importante aqui para alguns tipos de patógeno extracelular, fungos principalmente, mas também para o combate a algumas infecções intracelulares. E, de novo, se eu tiver uma desregulação no intestino e uma ativação exacerbada, então, dessas células, eu vou ter uma resposta inflamatória que vai ser prejudicial. Tá? A gente vai ver, por exemplo, a doença de Crohn, onde isso vai estar acontecendo, e aí eu posso ter a indução de uma resposta autoinflamatória ou, em algumas vezes, autoimune. Tudo bem? Além, então, dessas células imunológicas adaptativas, então de linfócitos T regulatórios, T helper 2 e T helper 17, que são mais importantes aí no intestino, eu posso aí ter células linfóides também inatas, presentes já residentes no intestino, que vão contribuir no caso de uma resposta a um patógeno, tá? Então, uma dessas células são os linfócitos intraepiteliais. Normalmente, esses linfócitos intraepiteliais, eles são CD8 positivos, e eles já vão ser um primeiro tipo de resposta a infecções por vírus, principalmente enterovírus, tá? Então, no caso de uma célula epitelial ser infectada por um desses vírus, então essa célula epitelial ela começa a expressar na sua superfície o MHC de classe 1 associado ao antígeno derivado desse vírus, e esses linfócitos intraepiteliais, eles vão ser capazes de reconhecer esses antígenos via MHC de classe 1 e vão conseguir, então, destruir essa célula infectada ou via secreção daqueles grânulos citotóxicos ou, então, daquela maneira independente de grânulo pela ligação com o faz ligante, o que também vai induzir a apoptose dessa célula infectada, tá certo? Esses linfócitos epiteliais, eles também podem atuar de forma independente de MHC de classe 1. Então, de uma forma semelhante ao que acontece com as células NK. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma célula epitelial que é lesionada ou então infectada, ela começa a expressar na sua superfície ligantes que mostram para o sistema imunológico esse dano, tá certo? Então, particularmente, elas começam a expressar aí moléculas que são chamadas de MIC-A e MIC-B, e essas moléculas elas vão ser reconhecidas por esses linfócitos intraepiteliais através de receptores estimulatórios
que são os mesmos receptores que as células NK apresentam, o NKG2D, tá certo? Então, o NKG2D presente nessas células intraepiteliais reconhecem essas moléculas associadas ao estresse, são ativadas e novamente vão ser ativadas aqui para secreção dos grânulos citotóxicos, induzindo então a apoptose dessas células danificadas, tá? Então esses linfócitos intraepiteliais eles podem atuar matando a célula via MHC de classe 1, pelo reconhecimento então de MHC de classe 1 mais antígeno, ou então simplesmente reconhecendo moléculas associadas a dano tecidual, o MIC-A e o MIC-B, em células que passam por algum dano ou estresse, tá? A gente vai ver que esse mecanismo de estresse e de destruição por linfócito intraepitelial é muito importante em uma doença que vocês talvez já tenham ouvido falar, que é a doença celíaca, tá? A gente mais para frente vai ver, então, que na doença celíaca esse vai ser uma principal forma de destruição do epitélio intestinal. Um outro componente bastante importante, como eu já mencionei para vocês, do sistema imunológico de mucosa é a presença da IgA secretória, tá? Aquela IgA que é produzida, então, dentro do tecido intestinal, mas que vai ser secretada e se associar aí ao muco, e lá no muco vai participar, então, do combate a um potencial patógeno, tá? Como é que essa IgA é produzida? Então, a IgA lembra, eu tenho várias classes de anticorpos, normalmente o linfócito B ele só consegue produzir de forma T independente a IgM, tá? Então, para que eu tenha a mudança de classe, eu tenho que ter a cooperação entre o linfócito T e o linfócito B, tá? Então, como é que ocorre essa produção de IgA de forma T dependente? Então, o antígeno, ele vai ser transportado normalmente, como eu falei para vocês, da luz intestinal para o interior da placa de Peyer pela célula M. Esse antígeno, então, ele vai ser reconhecido num primeiro momento por uma célula dendrítica, que vai ativar o linfócito T específico e fazer esse linfócito T se diferenciar numa célula efetora, e ao mesmo tempo a parte solúvel então desse antígeno vai ativar lá um linfócito B específico lá no folículo. Lembram? Então esses linfócitos B vão processar esse antígeno e vão reapresentar o antígeno para o linfócito TCD4 efetor, vai colaborar então aqui, vai fazer o contato via CD40 e CD40 ligante, e esse linfócito T vai então dar sinais para esse linfócito B mudar de classe. Qual é a classe de anticorpo que vai ser produzida? Vai depender da citocina, tá certo? Então, no intestino, eu tenho uma produção muito grande de TGF-beta. E esse TGF-beta, então, presente em grande quantidade, junto com o estímulo via CD40, CD40 ligante, faz com que haja a mudança de classe de anticorpo, então, de IgM para IgA. Tá? Então, o linfócito B se diferencia num plasmócito produtor de IgA, e essa IgA vai ser secretada, então, para a luz intestinal. Ok? Então, de forma T-dependente, eu tenho mudança de classe. Além da produção, então, de IgA de forma T dependente, que é o convencional, no intestino ocorre uma exceção. Eu consigo mudar a classe do anticorpo de forma T independente. Então, mesmo para antígenos de natureza não proteica, então polissacarídeos, lipídios, eu posso ter a produção de IgA. Como é que acontece essa forma de produção de IgA, a mudança de classe, então, de modo T independente? E por que isso acontece no intestino? Então, eu vou ter lá o antígeno, a bactéria, ou que está portando lá um polissacarídeo,
que vai ser reconhecida, então, por uma célula dendrítica, presente aqui na lâmina própria. Essa célula dendrítica, quando ela é ativada por esses polissacarídeos, ela vai produzir, secretar aqui no ambiente, citocinas, então, como TGF-beta, que a gente já viu que é importante para a mudança de classe para IgA, desculpa. E além do TGF-beta, ela produz grande quantidade de outras duas citocinas. Uma citocina que é chamada de APRIL e outra citocina que é chamada de BAFF, tá certo? Então, agora, essas duas citocinas, APRIL e BAFF, elas vão substituir o CD40 ligante que dá o sinal para mudança de classe para o linfócito B. Então, o BAFF e o APRIL, quando atuam num linfócito B que reconheceu o antígeno polissacarídico, por exemplo, vai substituir o CD40 ligante e vai induzir a mudança de classe. Para qual classe que ele vai mudar? Para IgA, porque, de novo, eu vou ter uma presença muito grande de TGF-beta aqui no intestino, tá? Então, aqui, essa célula B, que era produtora de IgM, vai ser capaz, então, de mudar de classe, mesmo na ausência de cooperação com o T, tá? Então, ela vai começar a produzir IgA e essa IgA vai ser secretada para a luz intestinal. Tudo bem? Então, aqui é uma exceção, mudança de classe, mesmo para antígenos T independentes, tá? Acontece porque essas citocinas, APRIL e BAFF, substituem o CD40 ligante do contato com o T. É importante que essa IgA produzida no intestino, ela atualmente tem se observado que a própria microbiota vai ser importante para indução dessa produção de grandes quantidades de IgA, tá certo? Então, a própria microbiota, ela vai ser capaz de induzir uma grande produção de IgA e a produção de células T regulatórias aqui no intestino. Como é que ela faz isso? Então, como a gente já viu, os alimentos vão, principalmente ricos em fibras, eles vão ser fermentados por bactérias presentes, então, na microbiota normal, e o resultado, então, dessa fermentação vai ser a produção de ácidos graxos de cadeia curta, tá? Então, butirato, acetato e propionato, tá? Esses ácidos graxos de cadeia curta, quando eles penetram de forma passiva aqui pelo epitélio, eles são capazes de aumentar o desenvolvimento aqui de células dendríticas com função tolerogênica, como a gente já viu lá atrás, tá? Porque eles induzem então a expressão do FOXP3 e a diferenciação e expansão de células Treg, mas hoje em dia a gente também sabe que esses ácidos graxos, além de aumentarem a diferenciação de células T regulatórias, elas fazem com que parte dessas células T regulatórias se diferenciem em células regulatórias mais foliculares. Então, eu tenho a diferenciação de células T helper foliculares originadas de células T regulatórias. E essas células T helper foliculares originadas de células T regulatórias, elas vão ser importantes na cooperação com linfócitos B para que eu tenha a mudança de classe aqui de forma T dependente, então, de linfócitos produtores de IgM para produtores de IgA, tá certo? Além disso, esses plasmócitos, então, aqui agora, produtores de IgA, eles vão ser responsáveis, então, pela secreção da IgA aqui no intestino. Alguns deles vão poder ter acesso aqui à via circulatória, e esses ácidos graxos de cadeia curta, eles vão ser importantes para quê? Para que essa IgA produzida controle então, o crescimento desenfreado dos micro-organismos e diminua a entrada dos metabólitos, principalmente para a via sistêmica, certo? Esses metabólitos, quando chegam na via sistêmica, eles vão induzir uma resposta
imunológica convencional. Então, a diminuição da entrada sistêmica desses metabólitos vai diminuir uma resposta exacerbada, tá certo? Como é que a IgA, então, que é produzida aí na lâmina própria, chega na luz intestinal? Vocês já viram isso com azuleica, só para revisar. Então, a IgA produzida aqui por um plasmócito, quando ela é produzida por esse plasmócito, ela recebe, ainda dentro do plasmócito, um componente adicional, que é essa cadeia J, tá? Que vai fazer a junção aqui daquelas duas moléculas de IgA, formando uma IgA dimérica. Ao mesmo tempo que essa cadeia J une duas moléculas de IgA, ela vai ser capaz de se ligar a um receptor de imunoglobulina presente na porção, então, aqui, voltada para a lâmina própria do enterócito, da célula epitelial da mucosa, que é chamado de receptor poly-Ig. Então, esse receptor poly-Ig se associa com a cadeia J e essa ligação faz com que a IgA seja transportada por essa célula. Então, eu tenho a endocitose dessa IgA mais desse receptor. Essa vesícula, ela atravessa, então, a célula epitelial e quando ela chega aqui na luz, eu vou ter a clivagem por enzimas desse receptor, tá certo? Essa IgA, então, ela vai ser liberada aqui na luz intestinal, ainda com um pedaço desse receptor, que é a porção secretora, então, dessa IgA. Tá? Esse receptor, ele então vai ter um papel aqui importante no caso da IgA, dessa IgA secretada, porque ela vai diminuir a clivagem proteolítica da IgA. Então, ela vai manter por mais tempo essa IgA na luz intestinal. Tá bem? Quais são as funções, então, dessa IgA uma vez que ela é produzida? Então, ela pode ter três funções básicas. Então, a mais comum delas vai então ser a neutralização de patógenos ou de toxinas que estejam então aí na luz desses órgãos recobertos pela mucosa. Tá certo? Então, uma vez que ela é transportada, ela pode se ligar a toxinas ou pode se ligar ao próprio patógeno, impedindo aí o processo infeccioso. Ela também pode, enquanto ela ainda está sendo transportada pela célula epitelial, ela se ligar a toxinas que porventura estejam aqui internalizadas, então citocinas que estão dentro aí da célula, e neutralizar essas toxinas aí no interior desses endossomos, ou em algumas situações ela pode, durante esse transporte, fazer o seguinte: ela captura toxinas que porventura já estejam aqui nas células, na lâmina própria, e se liga essas toxinas e vai ser transportada então para a luz e leva junto com ela essas toxinas e elimina isso aqui então na luz intestinal, impedindo a atuação de toxinas que por acaso já tenham penetrado no nosso organismo, tá? Mas de toda forma, a função básica da IgA é a neutralização, ou impedindo infecção ou inativando então as toxinas produzidas por determinados patógenos. Só para finalizar essa parte de resposta aqui, então, de mucosas, então, para mencionar aquele artigo que a gente tem falado para vocês sobre o papel da IgD na resposta imunológica, atualmente, isso bem recentemente, tem se descrito um papel, além da IgA, da IgD na resposta imune de mucosas. Então, no controle da homeostase de mucosas, principalmente na regulação da resposta alérgica a micro-organismos comensais ou a alimentos, tá certo? Então, o que se sabe hoje em dia é que a IgD ela vai ser produzida em grande quantidade por células B, principalmente
de mucosa da nasofaringe, tá? Então, os linfócitos B presentes lá na nasofaringe, eles vão ter uma capacidade muito grande de produção e de secreção de GD. Tá? No intestino, como forma geral, eu não tenho uma produção importante de GD. Isso acontece basicamente lá na nasofaringe, tá certo? Como é que a IgD funcionaria? Então, mais ou menos, eu tenho lá, de novo, a mudança de classe de IgM para IgD. É importante que essa mudança de classe ela vai acontecer mais ou menos como uma mudança de classe convencional, tá certo? Então eu tenho lá, eu não preciso da ligação com CD40 ligante, como a gente já viu, mas as células produtoras de IgD, elas são capazes de passar por hipermutação somática. Então eu posso ter a produção de IgD com alta afinidade, tá certo? Então as células lá da nasofaringe, as células B, elas começam então como produtoras de IgM ou IgD de superfície, passam por mudança de classe e hipermutação somática e começam a produzir basicamente a IgD, tá? Então se diferenciam em células produtoras de IgD e secretoras de IgD. Essa IgD ela vai ser transportada para a luz aqui da nasofaringe, aqui no caso, e vai se ligar com micro-organismos comensais ou com antígenos alimentares. A gente ainda não sabe exatamente como é que é esse transporte. Não é via aquele receptor poli-IG como eu tenho para IgA, tá certo? Mas, de qualquer forma, eu tenho a secreção. Então, aqui a gente ainda não sabe como se ocorre esse transporte, qual é o receptor que faz esse transporte, mas ela é transportada, tá certo? Uma outra coisa que a IgD é capaz de fazer, então, esse plasmócito, ele pode entrar aqui na circulação e se espalhar por outras áreas do meu sistema, não só na nasofaringe, mas aí eu posso ter, por exemplo, a migração desses plasmócitos para os pulmões, tá certo? E esses plasmócitos continuam secretando IgD, tá? E essa IgD, ela vai ter agora uma outra função, de regular a minha resposta alérgica. Como é que ela vai fazer isso? Então, ela pode aumentar essa IgD, ela pode se ligar a receptores específicos presentes em basófilos e em mastócitos, certo? Que a gente já viu que são importantes para a resposta alérgica, a Zuleika já mencionou isso para vocês, através de receptores específicos que essas células apresentam. Receptores que são chamados então de galectina 9 e de CD44, tá? Não é um receptor FC que a gente já viu, por exemplo, para a IgE. A ligação da IgD com esses receptores vai fazer com que esse basófilo e esse mastócito aumentem as seguintes funções. Então, eu tenho o aumento da produção dos peptídeos antimicrobianos, então eu consigo controlar aqui a microbiota. Eu posso ter a indução da produção de TNF-alfa, que vai então recrutar células inflamatórias convencionais, e eu posso ter aqui a produção de citocinas que vão aumentar minha resposta T-helper-2. Mas essa resposta T-helper-2 vai induzir, ao invés de produzir IgE, responsável então pela resposta alérgica, produzir outras classes de anticorpos, IgG1 e IgG4, que vão competir com a IgE pela ligação com o alérgeno, no caso de uma resposta imunológica, tá certo? Então, esses anticorpos, eles vão competir com a IgE e com isso eu vou ter o bloqueio das funções da IgE aqui na minha resposta alérgica, tá certo? Então, eu vou bloquear a liberação de mediadores de alergia por essa IgD. Tá? Então, hoje em dia, se observa que a produção de IgD
principalmente pelas células aí do trato respiratório superior, vai ser importante no controle da minha resposta alérgica, tá? Isso é uma função bastante nova, tá? Então aqui, ó, esse artigo que eu tirei essa figura é agora de fevereiro desse ano. Depois eu passo esse artigo para vocês lerem com um pouco mais de detalhe para quem tiver interesse. Tudo bem? Já para finalizar aqui essa aula de resposta de mucosa, então a parte de mucosa a gente já viu. Só para comparar, eu vou mencionar aqui bem rapidamente o sistema imunológico associado à pele. Então, na pele, a gente não tem nada de muito especial, como a gente tem na mucosa. Eu tenho um sistema imunológico que funciona parecido com o que a gente viu até agora, tá? Não tem nada de muito específico. Só para mencionar aqui para vocês, eu tenho sim a produção de alguns peptídeos antimicrobianos, como a gente já viu. Isso vai ser parecido com as mucosas. Eu tenho alguns linfócitos intraepiteliais, então aqueles CD8 que reconhecem dano e infecções virais, mas o restante aqui, o que a gente tem aqui na parte mais interna, na derme, vai ser muito parecido com tudo que a gente viu da resposta imunológica, tá? Então, quando eu tenho a entrada de antígenos aqui, eu vou ter, ou de patógenos, eu vou ter uma resposta meio que convencional, tá certo? O reconhecimento desses antígenos por células dendríticas ou por células residentes, que vão já induzir uma resposta inflamatória de forma convencional, e o transporte desses antígenos para os órgãos linfóides mais próximos, tá? E aí eu tenho a indução de uma resposta imunológica convencional. Não tem nada de muito específico, como a gente viu até agora para a mucosa, tá? Mas só para mostrar para vocês. E agora, então, só para finalizar realmente essa parte de resposta imunológica em tecidos específicos, eu queria mostrar para vocês a seguinte característica, tá? Como é que os linfócitos, uma vez que eles são ativados num órgão linfóide, então durante uma resposta convencional, quando eles são ativados num órgão linfóide secundário, que está distante do sítio de infecção, como é que eles sabem o local para onde eles têm que voltar para exercer as suas funções efetoras, tá? Como é que eu controlo a migração dos linfócitos que foram ativados nos órgãos linfóides secundários, que estão normalmente longe ou relativamente longe do local infeccioso, como é que eles voltam para o tecido infectado de forma específica, tá? A gente chama esse processo de homing, tá? Ou de endereçamento imunológico, tá? Como é que isso funciona? Ele funciona da seguinte maneira: através da captura, durante o processamento de antígenos da célula dendrítica, ela vai capturar, então, no tecido que ela originou, alguns metabólitos específicos, fatores, então, teciduais, tecidos específicos, que vão fazer com que, quando ela apresente o antígeno, ela faça o endereçamento desse linfócito de volta para esse tecido, tá? De uma maneira talvez um pouco mais clara. Então, por exemplo, aqui eu tenho o exemplo da pele. Então, aqui na pele, que eu tenho normalmente exposto à luz solar, eu tenho a produção de vitamina D, é uma coisa que acontece basicamente na pele. Então, aqui na pele eu vou ter metabólitos de vitamina D. Então, quando a DC é ativada por um patógeno aqui na pele, ela captura esses metabólitos de vitamina D e quando ela apresenta o antígeno, ela libera esses metabólitos, tá? Quando o linfócito T reconhece esses metabólitos de vitamina D, ele aumenta a expressão na sua superfície de receptores de quimiocina ou de moléculas de adesão que vão fazer com que ele se direcione para a pele especificamente, porque as quimiocinas
que se ligam a esses receptores são produzidas exclusivamente na pele. No intestino, então no intestino eu tenho, por exemplo, a vitamina A, proveniente da dieta. Eu tenho, então, metabólitos de vitamina A presentes aqui no intestino. A célula dendrítica, quando é ativada, captura esses metabólitos de vitamina A e quando ela apresenta o antígeno no órgão linfóide, ela libera esses metabólitos e isso faz com que o linfócito T passe a expressar receptores de quimiocina ou moléculas de adesão específicas e que são responder a quimiocinas ou ligantes de molécula de adesão presentes lá no intestino, tá? E produzidos lá no intestino. Então, esse linfócito migra preferencialmente no tecido. A mesma coisa deve acontecer para os outros tecidos, mas a gente ainda não conhece quais são esses fatores teciduais produzidos em outros tecidos, como a gente já sabe o que acontece no intestino e na pele. Tá certo? Mas muito provavelmente eu tenho a mesma forma de endereçamento. Tudo bem? Aqui isso está mostrado de uma forma um pouco mais específica, então, para a pele. Então, o homing, o direcionamento então dos linfócitos para a pele. Então, a metabolização, a produção de vitamina D aqui na pele, libera então aqueles metabólitos. A dendrítica captura esses metabólitos durante o reconhecimento do antígeno e o processamento do antígeno. Quando ela vai para o órgão linfóide secundário, ela libera esses metabólitos e isso faz com que o linfócito T, que se diferencie, produza receptores de quimiocina específicos, tá? E moléculas de adesão específicas. Quando ele entra no sangue, ele vai ser direcionado para os locais onde eu tenho a produção das quimiocinas que atuam sobre esses receptores. No caso da pele, as quimiocinas aqui específicas da pele são a CCL27 e a CCL17. Então, esse linfócito ele vai ser capaz de entrar na pele em resposta a essas quimiocinas. Aqui no intestino, a mesma forma, de forma um pouco mais específica, então a vitamina A, presente aqui na luz intestinal, vindo dos alimentos, metabolizada. Esses metabólitos são liberados aqui no órgão linfóide, então o ácido retinóico é liberado aqui no órgão linfóide quando eu tenho a apresentação do antígeno. Isso faz com que essa célula T efetora expresse o receptor de quimiocina específico e uma molécula de adesão específico, o alfa-4 beta-7, tá certo? Quando ela entra no sangue, ela vai migrar preferencialmente onde é produzida a quimiocina, no caso aqui a CCL25, que atua sobre esse receptor, e o ligante dessa molécula de adesão, alfa-4 beta-7, que é expressa pelas células endoteliais aqui do vaso, tá? E dessa forma, a célula T consegue entrar no tecido intestinal. Tudo bem? Agora, finalizando mesmo a aula, um resumo de tudo que a gente viu nessa parte de imunidade de mucosas. Então, eu tenho aqui as células epiteliais, as células caliciforme, as células de Paneth, produtoras então de muco, de peptídeos antimicrobianos, a parte dos micro-organismos comensais, que formam então as barreiras químicas e físicas aí do intestino, tá certo? Além disso, eu tenho lá as placas de Peyer, logo abaixo aqui das células M, tá? Eu tenho então a entrada de antígenos transportados aqui pela célula M, que vão ser reconhecidos aqui por linfócitos B, que na presença de BAFF e APRIL vão já produzir anticorpos do tipo IgA, vão se diferenciar então em plasmócitos, e vão produzir IgA, que vai ser secretada e vai contribuir aqui para a barreira química, controlando o crescimento de microbiota ou então já impedindo o crescimento de patógenos, tá? Ao mesmo tempo, eu posso ter esses antígenos
sendo reconhecidos por células dendríticas, ativando linfócitos T específicos. Normalmente, se não é um patógeno, eu tenho a diferenciação aqui de células T regulatórias, que vão se diferenciar em células T foliculares regulatórias e vão aumentar ainda mais a produção de IgA, tá certo? Se for um patógeno, eu vou ter a diferenciação então do linfócito T helper 17, ok? E T helper 22, principalmente. Por quê? Porque eu já tenho TGF-beta aqui em grande quantidade no ambiente e essa célula dendrítica só vai precisar produzir aqui um pouquinho de L6, tá? Então, IL6 mais TGF-beta diferencia agora T helper 17 e T helper 22 ao invés de T regulatório, tá? Esse linfócito T helper 17 e T helper 22, eles produzem IL-22 principalmente, o que aumenta a produção de peptídeos antimicrobianos, aumentando aqui a função de barreira, tá bem? Esses linfócitos T regulatórios, eles vão ser importantes, além de cooperar aqui com o B para a produção de IgA, também vão ser importantes, aumentando ainda mais a produção de TGF-beta e controlando respostas exacerbadas aqui de linfócitos T helper 17, tá? Para que eu não tenha uma destruição tecidual descontrolada. Tudo bem? Ao mesmo tempo, eu vou ter células dendríticas que vão ou capturar antígenos lá na luz intestinal, porque elas são capazes de emitir prolongamentos e capturar, então, esses antígenos na luz intestinal, ou então, quando esses antígenos penetram aqui no corpo, eu vou ter, então, o processamento desses antígenos por células dendríticas, a migração dessas células dendríticas via circulação linfática para os órgãos mesentéricos e essa célula dendrítica apresentando esses antígenos, então, para linfócitos T nesses linfonodos, tá certo? Esses linfonodos, então, eles vão ser direcionados agora de volta lá para o intestino. Por quê? Porque a célula dendrítica capturou aqui um pouco de metabólito de vitamina A, fez o endereçamento desses linfócitos. Então, esses linfócitos, quando eles caem na circulação, eles vão preferencialmente para o intestino. Por quê? Porque eles vão expressar na sua superfície o alfa-4 beta-7, vão responder àquelas quimiocinas, vão interagir com ligantes de molécula de adesão presente no endotélio da vasculatura do intestino e com isso eles vão conseguir então entrar no intestino. Tá bem? Uma vez que eles entram, se eles forem uma célula regulatória, eles contribuem aqui para a homeostase. Se eles forem uma célula T helper 17 ou T helper 22, eles contribuem aqui para a minha resposta inflamatória. Tá certo? Importante, gente, lembrar que, então, a palavra-chave aqui para o intestino e a citocina-chave aqui para o intestino é o TGF-beta. O TGF-beta é chave no intestino porque ele controla tanto a diferenciação de células T regulatórias, e com isso ele induz a tolerância e controla a resposta inflamatória, quanto ele vai ser importante para a diferenciação de IgA, tá certo? Então, TGF-beta vai ser extremamente importante no intestino, controlando resposta inflamatória, aqui, por exemplo, controlando macrófagos, controlando linfócitos T, mas também diferenciando esses macrófagos em macrófagos do tipo M2, que vão aumentar ainda mais a produção de TGF-beta. Ok? Pulo aí agora, mas deu para concluir para vocês. Então, com isso, eu encerro essa aula de imunidade de mucosas. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que ficou grande, mas espero que vocês tenham compreendido a importância, então, desse processo de regulação fina que existe nos nossos intestinos. Tudo bem? Até mais.